Olá, começa agora o Entrevistando. Eu sou Marielle Oliveira e hoje eu converso com o jornalista, radialista, músico, professor dos cursos de multimídia, publicidade e propaganda e, é claro, do curso de jornalismo da Universidade Anhanguera Uniderp, Cleiton Salles. Olá, professor. Olá, tudo bom? Tudo bem. Para começarmos, gostaria que o senhor fizesse um breve resumo da sua trajetória profissional. Bom, eu comecei em rádio em 93, né? Numa rádio, numa emissora da própria Universidade Federal, onde eu me formei, né? Federal de Mato Grosso do Sul. Mas eu já atuava como bolsista, né? Eu já tinha uma renda, mas a gente sempre ligados a... Nós, era eu e mais dois colegas, né? Que começamos juntos, já numa estrutura profissional de rádio. Agora, profissionalmente mesmo, foi em 94, né? Quando eu fui contratado não, eu comecei estagiando, né? Na 104 FM, que era uma rádio que em 94 estava nascendo também. E aí eu, enfim, continuei trabalhando lá, onde eu trabalho até hoje. Então já vão fazer 19 anos de rádio, né, de 104 FM. Ano que vem fazem 20 anos. E cheguei a passar por assessorias de imprensa, né, na área rural, na área política. Mas trabalhei um tempo na Uniderp FM mesmo, né? Também quando ela foi inaugurada, no caso aí em 2005, eu trabalhei no jornalismo da própria Uniderp FM até 2010 como editor-chefe, né? E foram os dois universos que eu trabalhei, né? Na 104 FM e na Uniderp FM, isso em termos de rádio. E como foi que surgiu o interesse pelo rádio, já que o jornalismo é uma área tão ampla? Primeiro porque eu já gostava de ouvir rádio, né? Sempre gostei muito de ouvir rádio. Acho que eu sou de uma geração que ainda ouvia muito rádio, né? Especialmente as FMs. Isso vem desde criança, desde adolescente. Mas o interesse pelo trabalho no rádio em si, ou por conhecer o modo de fazer o rádio, veio na faculdade de jornalismo, né? No primeiro ano, um dos professores, na época, ofereceu uma oficina de rádio, e aí nos interessamos. E aí passamos a fazer parte dessa rádio onde eu comecei, né? Que era uma rádio que transmitia, ela não era nomenclatura comunitária, não existia ainda essa nomenclatura de rádio comunitária, mas era uma rádio livre, isso existia. E uma rádio cujo alcance não podia passar de 2 quilômetros a partir do raio da antena. Então era uma rádio restrita ao campus praticamente, e a alguns bairros próximos, né? Era a Rádio Alternativa FM. E aí a gente nós acabamos nos interessando por rádio a partir dessa oficina, né? A partir principalmente de fazer programação, de mexer na parte técnica, no meu caso específico de fazer locução, né? Já que sempre acharam que eu tinha a voz para isso, né? E aí as pessoas me viam como locutor, né? Me davam essa tarefa. E eu fui aprendendo no decorrer do tempo, e esse meu interesse acabou sendo desenvolvido no curso, na faculdade e na própria 104 FM, que acabou sendo uma grande escola para mim também, né? E como radialista, o senhor enfrentou obstáculos? Que obstáculos? Olha, eu costumo dizer que os obstáculos normais que um jornalista enfrenta, né? Às vezes uma pressão editorial aqui, uma censura ali. Agora, percalço, eu posso dizer que eu sou um cara de muita sorte, né? Ou muito abençoado, né? Porque tanto na 104 quanto na Uniderp FM, fora os embates que a gente sempre tem por discordar de ideias, os direcionamentos, e eu tive sorte também que nos dois lugares, especialmente na 104, sempre foi dada muita abertura para os funcionários, enfim, se manifestarem. Então, eu nunca tive tantos problemas como alguns jornalistas têm com relação à cobertura de pautas ou ameaças às vezes, né? Nunca cheguei a esse ponto. Então, não dá para dizer que foram dificuldades extraordinárias. Foram aqueles embates do dia a dia, aquelas discordâncias que a gente tem às vezes da direção de uma notícia ou da condução de uma entrevista, enfim. Mas são coisas da profissão. E o senhor acredita que para atuar nessa área é importante ser apaixonado pelo rádio? Por quê? Muito, muito importante, porque o próprio rádio se caracterizou por ser um veículo que transmite essa paixão. Ele é um veículo muito próximo, ele é um veículo que se caracteriza até por efeito da própria limitação que ele tem, que é o fato dele não ter imagem. Então isso transforma o rádio num grande emissor de mensagens
em linguagem oral, né, como se alguém estivesse contando uma história para você e você só estivesse escutando essa história. Então isso dá uma sensação de intimidade para as pessoas, tanto para os apresentadores quanto e principalmente para o público. Então, para você transmitir uma verdade pelo rádio, essa verdade tem que ser verdadeira, ou pelo menos tem que ser uma dissimulação muito boa. Então, eu acredito que essa coisa da paixão pelo rádio, ela vem do próprio rádio. O rádio sempre foi um veículo muito emocionante, muito emotivo e muito emocionador. Então, eu acredito que venha disso. Por isso que é importante que os profissionais de rádio, especialmente quem vai à frente do microfone, mas isso vale para todo mundo que trabalha no contexto do rádio, né? De sonoplastas, técnicos, engenheiros, enfim, de todo o rol de programadores musicais, de discotecários e por aí afora, mas especialmente de apresentadores, tem que desenvolver esse espírito que é do próprio rádio, que é o espírito da paixão mesmo. E, na sua opinião, como está o rádio em Campo Grande e no Mato Grosso do Sul? Vem crescendo, né, ao próprio ritmo da cidade, né? Nós temos um número, digamos assim, de rádios FM, por exemplo, acredito que proporcional à nossa população de Campo Grande, no caso, né? E o número de AMs é que vem diminuindo, né? Mas, de qualquer modo, eu acredito que, enquanto quantidade de emissoras, isso sem contar o interior do estado, agora falando do estado, né? Nós temos emissoras muito tradicionais, muito fortes em cidades do interior do estado. Eu acredito que, nesse sentido, o Mato Grosso do Sul caminha conforme o seu desenvolvimento, né? Campo Grande especialmente. Agora, a questão de mercado, de posto de trabalho, eu já vejo um pouco mais complicado, né? De uma forma um pouco mais apreensiva, porque o rádio é um veículo que a tecnologia se automatiza, é automatizada muito rápido. Então, equipamentos novos são colocados à disposição para o upgrade, né? Para a atualização por parte dos diretores de rádio. E são equipamentos que, claro, exige o manuseio humano, né, mas exige menos pessoas. Eu digo que fazer rádio cada vez mais se tornou uma experiência de se fazer com menos gente. Não é? Uma equipe de rádio, jornalismo, na era de ouro do rádio, chegava a ter 50 pessoas, chegava a ter 20 pessoas, e hoje em dia você coloca um rádio jornal no ar, às vezes com 4, com 5, às vezes até com 3 pessoas. Quer dizer, que é praticamente isso que as emissoras de rádio vêm fazendo, né? E outro desafio que eu vejo nesse sentido é os programas informativos, e aí é uma preocupação para o meio jornalístico, praticamente investem muito pouco em materiais radiofônicos, jornalísticos mais elaborados. Basicamente são programas de entrevistas, né? Ou programas de comentário, quer dizer, uma tribuna que fica disponível, não que isso seja errado, não que isso seja uma coisa que deslegitima o rádio, absolutamente, mas parece que grande parte das rádios só investe nisso. Vamos contratar 1 ou 2 apresentadores para criar polêmica e alavancar a audiência da rádio. Não precisa fazer reportagem, não precisa fazer entrevistas mais específicas e diversificar os assuntos, não. O negócio é você, enfim, ocupar o microfone e falar aquilo que você supõe que as pessoas queiram ouvir. E isso é muito relativo, né? Então, eu acho que isso acaba limitando um pouco e criando a falsa ideia na cabeça de muitos empresários e na cabeça até da própria população que ouve rádio, a ideia de que programa informativo no rádio tem que ser um palanque para um sujeito ficar gritando que bandido bom é bandido morto. Quer dizer, então, ou que político é tudo safado. São coisas que grande parte da população gosta de ouvir, mas aí você não tem um aprofundamento, você não tem uma fonte, você não tem um esmiuçamento do porquê disso tudo está acontecendo ou de sustentar uma opinião. Não tem um embasamento. Não tem um embasamento, não tem a profundidade jornalística, que é possível se fazer utilizando a dinâmica da linguagem do rádio. Então, eu acho que isso acaba, só que atrai uma certa parcela de audiência, e as rádios comerciais, elas trabalham com isso, né? Com audiência. Então, você cria um círculo vicioso, né? As rádios não investem, né, em profissionais justamente porque não interessa ter profissionais, o lance mesmo é você ter comentaristas e faladores carismáticos, né? Isso que eu não estou nem contando com as rádios religiosas, nem com as rádios que são dominadas por políticos, estou falando de rádios com radialistas. Comerciais? Com radialistas mesmo, à frente, enfim. Mas, enfim, eu vejo dessa forma, mas eu acredito que com a ampliação, talvez com a vinda de mais rádios, isso possa melhorar um pouco, mas o que tem que mudar é a cabeça do empresário de rádio.
A cabeça do empresário e a cabeça do radialista, mas especialmente a cabeça do dono da rádio. Tem que mudar, que é muito retrógrada. Tem que dar um pouco mais de atenção aos profissionais. Exatamente. Não que não tenha profissionais trabalhando, muitos deles são ótimos profissionais. Só que assim, profissionais com... E aí não é só profissional, eu acho que é a mentalidade, é a proposta de um programa informativo, né? Algo com mais profundidade, algo com mais conteúdo e com menos, não digo com menos opinião, mas com menos achismo e com menos catarse e com mais conteúdo mesmo. Mudando um pouquinho o nosso foco, o senhor apresenta também um programa de blues aos sábados. Qual é a principal diferença entre apresentar um programa jornalístico e um programa voltado para o entretenimento? Bom, é até estranho, né? Porque o programa, o Repórter 104, que é o programa que eu apresento na 104 FM, claro, a natureza dos assuntos, né, dos conteúdos, ela é bastante diferente. Né? Um é jornalístico, outro é entretenimento, musical, cultural, enfim, eu diria até educativo também. Mas tem um apresentador em comum, que sou eu, não é? E geralmente nos programas de entretenimento, você como apresentador acaba adotando digamos assim, um tom mais próximo do teu ouvinte, né? Um tom um pouco mais descontraído, aquela coisa que o entretenimento exige. Mas o Blues Derivados ele tem uma carinha jornalística, às vezes, né? Porque ele busca informações, ele faz entrevistas, já fiz até reportagens, eu mesmo, né? Faz um trabalho de pesquisa. Tá? Faz um trabalho de pesquisa, então tem toda uma questão histórica. Mas tem que dizer isso de uma forma mais leve, né? E, claro, alternando isso com o conteúdo musical. No programa jornalístico, tem momentos em que dá para fazer isso, dá para ser o Cleiton do Blues Derivados, né? Mas tem momentos que não dá. Né? Existem aquelas ocasiões em que você não tem como transmitir aquela alegria, transmitir aquela coisa mais espontânea de um programa de entretenimento. Você tem que ser um jornalista sério, às vezes um jornalista mais carrancudo, mas tem que ser. Isso em relação à locução. Claro que os processos produtivos, eles também são diferentes, né? Um envolve seleção de música e pesquisa musical, outro já envolve um olhar geral sobre os fatos, né? E um trabalho mais em equipe, o Blues Derivados praticamente eu faço sozinho. Praticamente não, eu faço sozinho, né? Então acaba sendo... Os dois trabalhos me dão muito prazer, mas eu diria que o Blues Derivados é um prazer com mais tempero, né? E como professor, qual o conselho ou a dica que o senhor deixa para os estudantes de comunicação que pretendem trabalhar, atuar no rádio? Que desenvolvam paixão pelo rádio, né? Que absorvam esse veículo como algo que é muito atraente, né? Mas que é muito importante e que reconheça principalmente a importância do rádio, né, para a sociedade. Muita gente ainda escuta o rádio ele está ganhando outros espaços, ele está, não digo que ele esteja saindo dos automóveis ou dos aparelhos, mas ele está ganhando os computadores, ele está ganhando os celulares, já ganhou, né, há algum tempo, mas está ganhando mais ainda os celulares, está conquistando os aplicativos específicos para rádios, tanto em computadores quanto em aparelhos celulares, quanto em tablets, vem conquistando espaços em projetos, né, projetos de rádio escola, enfim, perceber que esse veículo ele tem muita importância para aproximar quem produz conteúdo de quem recebe o conteúdo e proporcionar a participação dessa pessoa que escuta um conteúdo de rádio. Então, eu acredito que não perder de foco a importância desse veículo para o país, né, e também conhecer as possibilidades que vem fazendo com que o rádio sobreviva ainda hoje. E vai sobreviver por um bom tempo. Obrigada pela entrevista, professor. Nada. E esse foi o programa Entrevistando. Eu falei com o Cleiton Salles, profissional multifunções que ainda atua na área de rádio. Até a próxima!